Graça e paz a todos. Feliz hoje por poder participar desta conferência e poder ter o privilégio, não só de receber, mas também de poder compartilhar com você da palavra. Pregar depois da Gabi é fácil. Se alguém quiser subir aqui, fica à vontade. Espero que Deus me dê graça para alcançar o seu coração nessa tarde. Tadeu, que Deus te abençoe. Que você voe cada vez mais alto. Eu tenho a alegria de poder chamar você de amigo. Que você e sua casa continue construindo pelo reino. Essas sementes gerarão frutos para o futuro da sua casa. E o que você faz hoje vai gerar frutos para os seus filhos e netos. Você vai ver isso acontecer na prática. Muito bom rever amigos e irmãos. Pastor Daniel, que bom estar na sua casa. Me sinto privilegiado de estar aqui. Rever tantas pessoas. Hudson está ali, Deus abençoe. Flávio, o pastor Flávio está aqui, Deus abençoe. Eliezer e outros. Eu sou de Goiânia, meu nome é Mark Anderson. Sou casado com Susan Carla há 27 anos. Namoramos mais de 3. Estou com a mesma mulher há mais de 30 anos. E servindo ao Senhor em Goiânia. Quando você for a Caldas Novas ou Goiânia, passe ali na nossa igreja. As portas estão abertas para te receber. Tenho certeza que você vai ser edificado. Eu até pedi para colocar uma foto da minha família. Eu não sei se tem a foto da minha família aí. Está aí a foto da minha casa. Susan Carla, minha esposa. Nós temos 3 meninos. Esse barbudinho é o Christopher, de 22, casado com Rafaela, esta moça linda que agora é filha. O de óculos tem 16, é o Nicolas, e o Frederic tem 18 anos. Esta é a minha casa. Quando você for orar, lembre da minha família. Antes de trazer uma palavra rápida aqui, eu não vou demorar, agora são 5h20. Acredito que 19 horas eu encerro, uma palavra breve. Traz para mim o meu material, por favor. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, pode deixar aí. É uma resposta, principalmente se você tem chamado ministerial. Eu queria que você redobrasse a sua atenção. Antes de trazer uma palavra rápida, eu queria te abençoar com o meu material. Deus me deu a graça de escrever alguns livros, não estão todos aqui, mas tem alguns. Eu quero te abençoar com esse material. Como? Você vai comprar, pagar e ficar abençoado. É assim que eu vou te abençoar. Eu escrevi um livro sobre família, é um livro de bolso. Você pode até evangelizar alguém com ele. Deus está na sua casa? Quais as características de uma casa que Deus está nela? Vou falar rapidinho, que eu não tenho muita paciência. Lute pela sua família. 3 famílias da Bíblia que me ensinam e me dão ferramentas para lutar pela minha família. Esse aqui é para casais imperfeitos e felizes. Eu ensino aqui 10 verdades sobre família. Eu falo de sexualidade, finanças e outras coisas, tá bom? Para a família. Esse é um kit que eu escrevi sobre Jesus. O tema é Ele é Jesus. São 3 livros. Eu escrevi um livro só sobre o nascimento de Jesus, desde as promessas ao cumprimento. Um livro sobre o ministério de Jesus e o outro sobre morte e ressurreição. Se você quiser acompanhar a história de Jesus de Gênesis até Apocalipse, eu cito isso no Antigo Testamento inteiro, falando sobre Jesus. Esse livro eu escrevi para os meus filhos, escrevi para eles leram, aprovaram, então eu resolvi lançar. Namoro, vestibular para o casamento. É um livro que eu falo sobre escolhas, decisões e outros assuntos relacionados a relacionamento. Esse aqui eu escrevi sobre Jonas, desperte para o chamado. Jonas, o profeta fujão,
Jonas, o profeta, fujam. Se você tem um chamado, esse livro vai te abençoar. Esse aqui eu escrevi sobre Ruth. Recomece. A história de Ruth revela que você também pode recomeçar, tá bom? Sobre Ruth. Se você conhece alguém que está vivendo luto ou vivendo perdas, esse livro pode ser relevante. Eu escrevi um livro sobre o apóstolo Paulo, uma pequena biografia sobre o apóstolo Paulo, com uma linguagem fácil, tá bom? O preço do propósito. Prefácio, reverendo Hernandes Dias Lopes. Esse é um devocional que a minha esposa escreveu só para mulheres, um dia de cada vez. Eu escrevi um devocional com ela para casais, 365 textos que podem abençoar o seu casamento, ok? E esse aqui, não perca a maior oportunidade da sua vida, é um texto que me inspirou numa mensagem que eu vou ministrar agora. Eu queria que colocasse para mim no telão, se for possível, Mateus capítulo 26 e verso 20. Mateus, obrigado. Mateus capítulo 26 e verso 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes. Começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza, não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem irá, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Então Judas, que o traíra ou o trairia, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Jesus afirmou: foi você quem disse isso. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e deu graças. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei um vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Próximo. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. A vida é feita de oportunidades. Se eu pudesse hoje compartilhar o microfone com alguns de vocês, a única certeza que eu teria é que todos nós nos arrependemos de alguma oportunidade que em algum momento nós perdemos. Gostaríamos de ter aproveitado. Eu me lembro que a minha avó estava internada, já próximo à sua morte, à sua partida. E ela me disse um dia assim: filho, 3 coisas não voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. Sabe, eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo tanta gente que aproveitou as oportunidades que Deus deu, e elas sempre me surpreendem. A Bíblia é recheada de pessoas tanto que perderam como que aproveitaram. Por exemplo, se você olhar a história de Sansão, um cara que jogou fora todas as oportunidades. Sansão, a partir de Juízes capítulo 13, a sua casa é visitada por um anjo anunciando a sua chegada. Ele tornou-se um dos maiores juízes de Israel. Antes dele e depois dele, ninguém teve uma força tão extraordinária como ele. Sansão andou sozinho porque ele acreditou que ele era o próprio exército. O único juiz que não formou exército. Ele andou sozinho, brincou com o segredo de Deus e jogou tudo fora. Se você olhar, por exemplo, para José, que não teve nenhum privilégio, pelo contrário, tudo na vida dele foi ficando cada vez mais complicado e torna-se
governador do Egito. Eu posso olhar, por exemplo, para a história de Davi. A Bíblia diz um dia que o pai de Davi, Jessé, coloca na mão dele uns pães, uns queijos, e não era pouco queijo, 10 queijos. Traduzindo, o capitão que ia receber os queijos era de Minas Gerais. Certeza. São 10 queijos, né? 10 queijos, não é um queijo, 10 queijos. Canastra, 10. Davi pega a sua matulinha e vai em direção ao Vale de Socorro. Quando ele chega, ele tem 17 anos, ele nunca viu uma guerra, tá? Ele nunca viu um exército. Ele só recebe notícia dos irmãos que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. E agora o pai quer que ele vai ver como estão os irmãos. Leva 10 queijos ao capitão. E quando ele chega, tem um cara afrontando Israel. Exército filisteu está de um lado, Israel está de outro. Um cara chamado Golias, de 3 metros, começa a gritar: eu queria um homem para que desafiasse, lutasse comigo. E um cara enorme começa a gritar: eu quero um homem, eu quero um... Tem hora que eu fico desconfiado, eu quero um homem, eu quero um homem, eu quero um homem. Lá ele, Golias, quero um homem. Golias, calma, Golias. Calma, Calabreso, calma. Um garoto de 17 anos que foi entregar pão, gente. Ele não foi para a guerra. Ele olha para um cara de 3 metros e diz: por que ninguém foi lutar com ele? O que ganha se lutar com ele? Vai ganhar a mão da filha do rei, não vai pagar imposto. Ele olhou no Instagram, não, desculpa, ele olhou no Orkut, que é daquela época, olhou a foto da menina e falou: eu pego. Apesar de que esse negócio de foto de Instagram é tão complicado. Aqui nessa tarde tem gente que, se você se perder, a polícia não te acha, querido. Não confere. É muito filtro. Eu posso abrir meu coração? Eu não importo de tirar foto, eu gosto. O problema é que esse dia a menina me marcou, quando eu fui olhar, eu estava de cílios e batom. Põe filtro, querida, lembrando que tem outras pessoas na foto. Fiquei parecendo o marido da Barbie lá, o Ken. Fiquei parecendo o Ken. Davi gostou da proposta, então quer dizer que eu caso com ela, não pago imposto. E ele ficou naquela. Interessante que em nenhum momento você vai ver Golias se dirigindo a Davi. A Bíblia diz: e Davi correu até Golias. Davi olha para Golias e a frase me espanta: ele nunca foi numa guerra. Ele olhou para o cara e disse: vou arrancar sua cabeça. Pegou uma pedrinha, colocou numa funda, desenrola e bate. Cai o gigantinho. Interessante que, pela física, se uma pedra bate na sua testa, você cai para? Golias caiu para? Porque a pedra é de Davi, só que quem empurrou? Quem mandou Davi lutar com Golias? Deus? Aonde? Você não leu a Bíblia, não? Fala para mim. Quem mandou Davi lutar com Golias? E diz o Senhor: pega aquele cara e quebra no cacete. Não tem isso lá na Bíblia. Quem mandou? Quem mandou, gente? Pode falar. Ninguém. Mas Davi viu uma oportunidade. Golias não é o seu problema. Golias é a sua?
A pressão revela a essência. Deus olhou do céu e disse: conheço o baixinho, conheço o temperamento, conheço o estresse, já sei que ele mata urso, já sei que ele mata leão. É só botar ele lá, não precisa fazer mais nada. Tem gente até agora esperando Deus falar. Você não está vendo o lugar que ele te colocou? Deus não levantou Golias para matar Davi. Deus levantou Golias para honrar Davi. Deus levantou Golias para tirar Davi do anonimato. Deus levantou Golias para mostrar para o exército inteiro que alguém que estava escondido é cheio do Espírito Santo e tem autoridade para governar uma nação. Ai, Deus não fala comigo. Precisa? O ambiente revela você. Se aí dentro tem um profeta, se aí dentro tem um pastor, se aí dentro tem alguma coisa, vai arrochar, vai apertando, vai apertando, vai apertando. De repente, eu posso olhar para homens da história que aproveitaram a oportunidade da história. Gente, eu já vou entrar no texto, calma, vou entrar aqui. Eu não quero de forma alguma hoje fazer aqui uma exegese desse texto, de forma alguma. Até porque eu nem sei o que é exegese, então. Mas se você olhar para a história, por exemplo, deixa eu falar um nome aqui, Thomas Edison. Mais de 1000 invenções. Só para acender uma lâmpada ele teve 10.000 tentativas. Esse cara escreveu: quando a lâmpada acendeu, muitos dos fracassos desta vida estão concentrados nas pessoas que desistiram, porque não sabiam que estavam tão perto da linha de chegada. Não lia a Bíblia, não tinha intimidade com o Espírito Santo, nunca frequentou uma igreja e transformou a história da humanidade. Eu posso falar de Albert Einstein, eu posso citar vários nomes, mas eu posso dizer também de gente grande, importante, que recebeu muito. Adolf Hitler. As multidões ficavam 5 horas ouvindo, porque era persuasivo, bom de papo. Você acha que ele era inteligente porque o diabo fez ele inteligente? Ah, para. Você sabia que Hitler pegou os escritos de João Calvino e convenceu os cristãos da Alemanha que judeu tinha que morrer? Isso é exegese. Você faz o que você quiser. Deus te deu talento, temperamento, Deus te deu dom, te deu potencial. Tem gente que tem dinheiro e Deus vai te dando, vai te dando. Agora eu decido o que faço com isso. Por que eu li sobre Judas? Porque para mim é o cara que perdeu a maior oportunidade da vida. Judas andou com a porta e não entrou nela. Judas andou com o pastor e decidiu: não quero ser ovelha. Judas andou com a luz e vivendo em trevas. Ele andou com o caminho e vivendo num atalho. Judas andou com a verdade e vivendo uma mentira. Ele andou com o Salvador e não foi salvo. Judas ganhou muitos e perdeu a si mesmo. Judas andou com a vida, escolheu a morte. Judas andou com o dono do céu, andou com o dono do céu e foi para o inferno. Pior que o ateu é aquele que diz acreditar em Deus e vive como se ele não existisse. Muitos dos fracassos desta vida estão no fato de que recebo de Deus algo sobrenatural e eu simplesmente ignoro. É uma decisão. A vida é feita de oportunidades e de decisões. Para mim, dos homens das Sagradas Escrituras, o que perdeu a maior oportunidade da história, de tudo, do mundo, do universo, foi este homem chamado Judas. Primeiro, porque ele não valorizou o chamado de Deus. Você sabe como é que Jesus escolheu 12 homens? Jesus não escolheu 12 homens no unidunité, não. A Bíblia diz que em Lucas capítulo 6, a partir do verso 12, Jesus passa uma noite orando, e na oração de Jesus, uma noite inteira, ele escolhe 12. Não estou falando de discípulo, estou falando de apóstolo. 12, só 12.
Pensa numa oportunidade. Andar 3 anos e meio com Jesus, dormir com Ele, comer com Ele, se hospedar com Ele, viajar com Ele, ouvir as maiores mensagens. Só que ele foi chamado para ser apóstolo. Gente, que privilégio. Você tem noção que oportunidade é essa? Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, pessoas extraordinárias criam oportunidades. Ele foi chamado para ser apóstolo. Agora olha para cá. Olha as qualidades desse cara. Para mim, dos 12 apóstolos, é o mais inteligente. E eu te provo. O recurso que vinha para a bolsa de Judas não era muito. Algumas mulheres ajudavam. Jesus é um missionário. O dinheiro dava para manter Jesus e mais 12 homens comendo e viajando. O dinheiro dava para ajudar pobres, pelo que a Bíblia dá a entender, e ainda sobrava para roubar. O cara é um administrador sensacional. Inteligente. Além de ser inteligente, tinha um nome maravilhoso. Judas significa louvor. Judas no grego significa louvor. A vida não louva, mas o nome. Posso te chamar de cristão? Alexandre o Grande estava no fronte de batalha. E um capitão procurou ele e disse: comandante Alexandre. Alexandre, comandante, o grande. Alexandre, tem um soldado aí dando trabalho. Eu queria saber se o senhor autoriza a gente mandar embora ou executar ele. A gente vai para o campo de batalha, ele fica, rouba as coisas, ele dá trabalho. Alexandre mandou chamar o soldado e disse: filho, tá todo mundo falando mal de você. Deixa eu te dar uma última oportunidade. Mas antes de qualquer coisa, me fala seu nome. O soldado: Alexandre. Diz que Alexandre o Grande levantou, bateu na mesa e disse: ou mude o seu comportamento, ou mude o seu nome. Posso te chamar de cristão? Porque nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. A distância entre o que eu prego e o que eu vivo revela meu caráter. Gente, pregar não é difícil. Alguém aqui acha difícil pregar? Pregar é fácil. Pregar é fácil. Se você quiser ser inteligente, você pode decorar palavras difíceis. Você põe um óculos aqui, ó, aqui, ó. Olha, a impressão que eu tenho do ácido desoxirribonucleico. Sabia que eu pregava assim no início? Aí o pessoal dormia. Falei, gente, tem alguma coisa errada. Gravei a mensagem, fui ouvir. Aí eu dormi também. Não é difícil pregar, não. Ah, pastor, quer ser engraçado? Ouve o Cláudio Duarte, decora 2 piadas. Quebra tudo. Ah, pastor, quer ser pentecostal? Aí já é diferente. Aí é outra postura, você pega aqui assim, ó. Meu Deus. Você já viu que você está conversando com alguém? Ei, irmão, beleza? Tudo bem? Beleza? Beleza, beleza, cara. Ele pega aqui, parece que, né? Ele tem 10, ele tá... Um dia eu estava na igreja, o cara falou assim: vou contar até 3, o milagre vai chegar. Eu falei, Aí ele contou. Eu falei, ixi. Não é difícil pregar. O irmão estava pregando, tinha uma senhora sentada, e ela disse: eu não estou te ouvindo. Aí ele começou a pregar mais alto. Ela disse: não estou te ouvindo. Ela era vizinha dele. Aí ele começou a pregar tão alto e tão forte que a veia dele começou a inchar assim. Ela disse... Ele falou: você é surda? Ela disse: não. É que suas atitudes estão falando bem mais alto que suas palavras. O mundo está cheio de mensagens vazias.
aqui o pastor Pedro, está aqui o apóstolo Rony, está aqui meu amigo Tadeu. Sabe o que eu aprendi? Melhor do que ser conhecido é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Muitas cascas bonitas estão escondendo ovos podres. Então não fique impressionado com o número de seguidores. Não. Olha para cá. Ei, olha para cá. Já vou voltar aqui. Qual o sanduíche mais famoso do mundo? Mais conhecido? Qual? McDonald's. É o mais saboroso, o mais nutritivo e o que mais alimenta. Sim ou não? Ah, ele só é conhecido, não é relevante. Você não foi chamado para ser conhecido? Judas era inteligente, tinha um excelente nome. Era respeitado pelos 12. Olha para cá. Imagina comigo, 3 anos e meio roubando. Depois de 3 anos e meio, Jesus disse: alguém vai me trair. Ninguém disse ao Judas. Pensa num cara que sabe guardar a reputação. Gente, é fácil manter reputação. Até porque reputação você faz com maquiagem. Agora caráter com cirurgia. Ah, Deus faz cirurgia. Ah, existe cirurgia para caráter? Existe. Geralmente Deus te fere na área que Ele vai te usar. Porque uma ferida fechada é um ministério aberto. Ninguém desconfiou. 3 anos e meio caminhando com os mesmos homens. Caminhando, comendo, conversando, ouvindo. Judas anda com a porta e não entra nela. Anda com o pastor e não quer ser ovelha. Anda com a luz, vivendo em trevas. Anda com o caminho, vivendo num atalho. Anda com a verdade, vivendo a mentira. Ele anda com o Salvador, morre não salvo. Anda com a vida, escolhe a morte e toma a decisão de ir para o inferno. 3 anos, olha para cá. Judas não ouviu o Mark pregar, nunca me ouviu. Ele ouviu a mensagem pregar. Ele ouviu o verbo verbalizar. Quando Lázaro ressuscitou, ele estava lá. Quando a mulher pega em adultério, fica coagida e acuada, homens com pedras nas mãos, Jesus perdoou, ele estava lá. Ele estava na porta da casa de Jairo, quando Jesus sai com Pedro, Tiago e João e uma menina ressurreta. Esse cara chega no poço de Jacó com mais 11 homens e vê Jesus conversando e salvando uma samaritana e uma cidade inteira. Ele estava lá. Ele viu cegos enxergando, paralíticos andando, coxos saltando, mortos ressuscitando, leprosos sendo curados. Pastor, e por que ele ficou desse jeito? Ele acostumou-se com o sagrado. Nada tocava ele mais. Eu tenho tanto medo disso. Olha para mim. Eu não tenho interesse nenhum aqui em trazer uma mensagem extraordinária. Eu só quero abrir meu coração. E eu posso? 2017. Faz uma mais espiritual. Com autoridade agora. Com autoridade assim. Sem filtro. Tem gente que não põe filtro, mas faz demonização facial. Tem uma irmã na nossa igreja que ela esticou tanto que quando ela ri, escorre na nuca. Isso é louco, não compensa. Em 2017, eu vivi o auge do meu ministério. Eu preguei em grandes conferências, grandes conferências. Eu estava vivendo a melhor fase. E eu sempre tenho material, eu tinha DVDs, eu sou da época do CD ainda, e livros e tal. Aí
Eu fui pregar, se eu não me engano, foi na igreja do pastor Silas Malafaia. E era uma conferência muito grande. Já era na igreja nova, umas 6.000 pessoas. Eu estou pregando. E aí na minha cabeça, eu comecei a calcular quantos livros eu iria vender. Pastor, mas como é que o senhor conseguiu fazer a conta se está pregando? Porque a mensagem estava decorada. Eu sabia a hora de fazer o povo chorar. Sabia da hora de fazer o povo rir. Sabia concatenar as ideias. A gente aprende, sabia? A gente aprende a dirigir igreja, a gente aprende a cantar, a gente aprende a pregar, a gente aprende. A gente consegue fingir estar espiritual. Eu vejo no YouTube, às vezes o cara está lá pregando e ele começa a fazer cara de choro, não cai uma lágrima. A gente aprende. A gente aprende. Porque a gente gosta de aplauso. Quando eu fiz a conta, eu falei, eu vou vender. Não tem nada de errado vender, tanto é que eu falei do meu material. Não tem isso não. Aí eu lembrei que eu tinha esquecido os livros tudinho no hotel. Entristeci. Eu pregando, a alma triste. O Espírito Santo disse na hora, se você vier vender, desce, eu não preciso de você aqui. Isso não é balcão, sentada não tem prostituta, é noiva, ela tem dono e ele tem ciúme dela. Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar, copiosamente. É que não era hora de chorar, né, na mensagem. O pessoal deve ter pensado, esse pregador, será que ele tem pecado? Do nada, do nada, ele está chorando. Terminei de pregar. Fui para o hotel, dobrei meus joelhos e claramente o Espírito Santo aquele dia me fez lembrar daquela igreja que precisava voltar ao primeiro amor. A conversa minha com Deus foi essa, e ele dizia, você quer o que eu te dei ou eu? Você quer o ministério ou a essência? Você já sabe a resposta. Ele diz, está disposto a pagar o preço? Eu falei, estou. Aquele dia o Espírito Santo disse, abre mão de tudo? Eu abro. Eu dirigi uma vigília em Goiânia, estou abrindo meu coração. Vim pregar não, só vim abrir meu coração. Quando eu cheguei na vigília, Deus levantou uma irmã, aquelas do coque. Sempre tem. Ela pulou no corredor e veio, the off, the king, the Paula, veio de lá assim. Ela chegou em mim e ela disse, você fez uma oração no hotel. E Deus mandou te perguntar mais uma vez, você quer voltar? Eu falei, quero voltar à essência. Estou disposto a abrir mão de tudo. Agenda, dinheiro, network, tudo. Ela disse, Deus mandou te falar que você vai receber 3 propostas. 3 oportunidades. Olha a oportunidade aí. Aceite a terceira. Cheguei na conferência Destino em São Paulo. Acho que foi a primeira na época. 2 pastores de uma grande denominação do Brasil me chamaram. Sentamos na mesa, eles me fizeram a proposta. Pensa numa proposta. E eu pensando, por que que essa não é a terceira? Fui ao Rio de Janeiro, recebi outra. Um dia eu estava em casa, um amigo me ligou de fora do Brasil, de Londres. Ó, meu pai vai passar a igreja para mim, eu preciso de uma ajuda aqui. Somos 40, 50 pessoas, não tem salário, não tem carro.
A gente consegue te ajudar com a comida da semana e um flat para você morar. E eu fui. Todo mundo disse, é doido. Porque Deus não falou com ninguém. Eu disse, Deus, tá todo mundo falando. Deus disse, lembra da frase da sua mãe? Nem sempre Deus trabalha na nossa racionalidade. O pior fracasso é você fazer sucesso onde Deus não te colocou. Eu fui. Com 4 meses minha reserva acabou. Eu tinha um culto com 2.000 pessoas em Goiânia. O meu culto lá na quarta-feira tinha 12 pessoas. Meus filhos foram para a escola pública. Levava eles de ônibus, na neve, no frio, não tinha carro. Eles começaram a sofrer bullying na escola. Um deles era furado com um lápis. O outro, eles arrancaram a roupa dele no meio da quadra, no meio de todos os outros alunos. O meu menorzinho tinha 9 anos, ele disse, papai, não me deixa nessa escola, porque quando entro aqui, uma tristeza entra dentro da minha alma. Não consegui pedir para ir ao banheiro. Meu dinheiro acabou, um dos meus filhos quebrou o nariz. Eu poderia ficar aqui o tempo todo te contando a quantidade de coisas que foram acontecendo. Se assume. Voltei a viver pela fé. Boca no pó. Cuidando de poucas pessoas. Eu ministrava em conferências para 1.000 casais. Agora eu fiquei 6 meses com 4 casais numa sala, ensinando e cuidando de um por um. Conheci um pastor raiz de 70 anos, que orava 2 horas por dia, lia a Bíblia, visitava todo mundo no hospital. Não é pastor ninja não, que quando o culto acaba ele some na fumaça. Sumiu. Pastor com cheiro de ovelha. Porque hoje o que eu vejo são pastores que estão ofuscados pelo brilho da sua própria glória. Cegos. Um dia veio um pensamento na minha mente. Fui perdendo. Lembrando que quando você está nessa situação, você sabe que alguns amigos dão uma sumidinha, né? Alguns dão uma desaparecida, né? Você deixa de ser interessante. Para você ter uma ideia, tem mensagens que eu mandei de WhatsApp que até hoje não me responderam. Até hoje, Até hoje. Falaram nada. E eu ficava assim, rapaz, não recebo uma mensagem. Aí quando chegava, que olhar, tá aqui, seus créditos acabaram. Que luta, Jesus amado. Os piores momentos revelam as melhores pessoas. Tem amigos que são como sombra. Só estão ao seu lado enquanto brilha o sol, viu? O dia que fica escuro, eu vivi isso na pele. Sem amigos, sem viagens, meu documento não saía, sem pregações, sem multidão, sem aplauso, sem autógrafo, sem foto, escondido. Foram 3 anos. Eu queria que Deus falasse comigo. Aí eu numa vigília em outro lugar. Aí fui na vigília da igreja lá, de um amigo nosso, outra igreja, uma vigília top. Aí Deus começou, levantou um profeta. Nós éramos 6 amigos. Aí Deus falou com um, falou com o outro, pulou eu. Aí falou com o outro, falou com o outro. Já aconteceu com você? Assim como o seu coração trabalha sem que você o ouça, Deus está em silêncio, mas continua trabalhando em seu favor.
Não há um outro Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele está trabalhando. Ele não tem que ficar falando não, que você não vai entender. Veio na minha mente: você tomou a decisão errada. Seus filhos estão sofrendo por sua culpa. Aí você esquece a promessa, não esquece? Esquece a promessa, esquece o que Deus falou. A gente olha para o dia, para o momento. Cuidado para não tomar uma decisão permanente baseada no sentimento temporário. Cuidado para não tomar uma decisão permanente baseado na situação temporária. A voz que você ouve determina o destino que você chega. Então, se Deus falou, quieta. Mas ele não falou de novo. Você não confiou na primeira palavra, não? Ele não vai falar de novo. Para quê? Ele é Deus, ele falou. E eu estou lá. Comecei a me culpar. A minha mente disse para mim assim: a sua família vai ficar bem melhor se você não estiver aqui. Você é um fardo. Você é um peso. Você é um fracasso como pai, como pastor. Você fracassou. Porque quando você está aqui e vai subindo assim, ó, assim, ó, assim. Agora, quando você está aqui e aí você começa tudo de novo, lá no zero, e todo mundo que você conhecia dizendo: você é doido. Será que Deus falou com você? Depois de um ano, um dia de madrugada, eu não conseguia dormir. Eu estava com tanta raiva de mim, que eu comecei a bater no meu peito com tanta força, com tanta violência, que a minha esposa acordou de madrugada, assustada com o barulho dos socos. Sabe o que ela fazia? Sentava no chão, me colocava no colo e orava. Melhor é serem dois, porque um dia um vai cair. Eu demorei um ano, já estava de cama, para falar com a minha boca, e a crença religiosa de que eu não poderia falar. Depois de um ano, eu liguei para um amigo e disse: cara, eu preciso de ajuda, eu estou com depressão. Como é que um líder e um pastor vai contar isso para alguém? Não é o pregador engraçado? Não é ele que prega para a família? Não é ele que conta e fala mensagens de ânimo e tal? Não é ele? Será que é porque não tem Deus? Não orou? O que é? Ninguém sabia do meu processo. Só eu. Mas eu não falei para Deus. Eu quero zerar e recomeçar. Deus prefere te ferir do que te perder. Jó disse que é Ele quem faz a ferida. Ele permite o tratar, o processo, porque depois Ele te põe aqui, ó. Pastor, o que aconteceu? Te conto em 10 minutos. Eu fiz como Judas. Mecanizei o processo. Eu aprendi a fazer. Eu aprendi a usar o microfone, a didática, a impulsionar a voz, a contar histórias melancólicas. Eu tinha tudo. Morava numa casa em condomínio. Eu tinha um bom carro, eu tinha boas agendas. Mas estava perdendo a minha própria fé. Judas é este homem que viu o sagrado,
andou com Jesus, viu os maiores milagres. Olha que terrível, ele pregou o evangelho e não foi salvo. Andava de cidade em cidade. Quando Jesus envia os 70, lá está ele pregando. A Bíblia não diz que ele realizou milagres, mas o que ele viu de milagres, e ele pregou o evangelho. Percorria a Galiléia, Judéia, a pé, Samaria, pregou o evangelho e não foi salvo. Senhor, em teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônios, curei enfermos. Jesus disse: quem é você? Quem é você? Ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Judas traiu o próprio nome. O nome significa louvor. Quem é que coloca o nome no filho de Judas? Imagine comigo. Você leva o Enzo para brincar no parque, ou a Valentina. Melhor que ser mãe de bebê reborn, é bem melhor. Aí você leva o Enzo. Aí você encontra com a mãe, tá lá o outro menino, como é que ele chama? Judas. Enzo, vamos ali com a mamãe. Você tem noção que o cara maculou algo que era bom. Judas traiu o próprio talento. Ao invés de usar o seu potencial para gestão financeira, para expandir o reino, para ser um baluarte do evangelho, para alcançar mais e mais e centenas, não, era ladrão. E quando Maria quebra o vaso, ele reclama. Poderia ter vendido 300 moedas. É um ano de trabalho, é muito dinheiro. Se vende, a gente dava aos pobres. Pobres não, ia para a bolsa dele. Pobre do Judas. Depois ele vende Jesus por 30 moedas, 10% do valor que ela investiu. Maria e Judas estão na mesma mesa. Uma está para entregar e o outro para tomar. A Bíblia diz que Judas está sentado na mesa ao lado de Jesus. Por quê? Porque ele come no mesmo prato. Nem todo mundo que está sentado ao seu lado tem o mesmo propósito. Só está por ali. Judas traiu o talento dele, traiu o nome, ele traiu Jesus. Talvez o maior medo hoje, desse que vos fala de maneira humilde, entendendo que abre o meu coração, é trair ele, o propósito dele para mim. Judas sabia que Jesus era o Salvador, sabia que ele era o Filho de Deus. Judas conhecia Jesus mais do que qualquer um de nós. Mas um dia, era uma quinta-feira, olha, uma semana antes, aliás, desculpa, de Jesus ser crucificado. Antes da quinta, Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento. Judas sai e vai ao sacerdote negociar Jesus. Judas entra e tem uma multidão gritando: Hosana, bendito aquele que vem, Hosana. Nem todos aqueles que gritam Hosana te amam. Os mesmos que gritam Hosana são os mesmos que gritam crucificam. Não se iluda com os aplausos da multidão. Os mesmos que comem os pães que se multiplicam são os mesmos que gritam crucificam. Judas vai ao sacerdote. Judas vai negociar com o sacerdote. Jesus vai ao templo, derruba as mesas. Quem esperava nele um revolucionário disse: é isso que nós queríamos, seremos livres do poder de Roma.
Judas segurando a mão do sacerdote, pega 30 moedas e fecha o negócio. Quando Jesus diz aos dois apóstolos, Pedro e João, para prepararem ou encontrarem o cenáculo, o andar de cima de uma casa, para celebrar a Páscoa, quando todos se reúnem, Judas volta, se assenta à mesa como se nada tivesse acontecido. Judas está na ceia, mas lá fora tem um negócio fechado. Judas está ao lado de Jesus, mas lá fora ele vendeu Jesus. Eu não posso vendê-lo por nada, nem por dinheiro, nem por sexo, nem por poder, nem por qualquer outro tipo de oportunidade. Judas está na mesa. A Bíblia diz que Jesus está dando suas instruções. E de repente, Jesus agora ele está celebrando a Páscoa. Tem cordeiro, tem ervas amargas, tem pão, tem vinho. E Jesus vai transformar a Páscoa em ceia. É por isso que ele só pega pão e vinho. Por que ele não pega o cordeiro? Porque ele agora é o cordeiro. Por que ele não pega as ervas amargas? Porque a amargura agora é o sofrimento dele. Ele pega pão e vinho e vai celebrar a ceia. Mas a Bíblia diz que antes disso, ele decide lavar os pés dos apóstolos. Quando chegar ao céu, eu quero ver essa cena. Eu queria muito ver Jesus ajoelhado aos pés de Judas. A Bíblia diz que Jesus vai lavar os pés de Pedro. Pedro diz, não, meu pé não. Pedro, se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte contigo. Pedro disse, então me dá um banho, traz um shampoo, um condicionador. Já viu tanto que Pedro era exagerado? Pedro não era sanguíneo, a Bíblia diz que ele era hemorrágico. Está lá em Acrescentares, perto de Heresiastes. Ele é desesperado. Jesus está dizendo, eu vou lavar seu pé por duas razões. Primeiro, porque eu quero ensinar vocês. Façam como eu fiz, tem de vós o mesmo sentimento. O maior é o que serve, então eu quero servir, eu quero lavar o seu pé. Segundo, se eu lavar o seu pé, eu tenho parte contigo. Aí ele se ajoelha. Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver Mateus, Marcos, Lucas e João, o diabo insistindo para Jesus, dobra o joelho, dobra o joelho, dobra o joelho, me adora, dobra o joelho. Jesus nunca se prostrou por adoração, mas ele se curvou por amor. Sabe o que ele está dizendo para Judas quando ele se curva? Eu tenho parte contigo. Porque se você for infiel, ele permanece, porque é a essência dele. Nada que você faz muda Deus, nada. A essência dele. Sabe o que Jesus está dizendo a Pedro quando diz, cara, deixa eu lavar o seu pé? Eu quero tomar um banho. Não, Jesus está ensinando a Pedro, eu não posso descartar uma pessoa inteira por causa de um pedaço que está sujo. Se você soubesse que Judas faria isso, você lavaria os pés dele? Acho bom que Jesus está na mesa. Ele diz, alguém vai me trair, alguém vai me trair. Ninguém desconfiou de Judas. Aí Pedro pegou o celular, mandou uma mensagem para João. Porque Pedro já levou tanta pancada até agora, que toda pergunta que ele fez, deu ruim. Tudo que ele falou, deu errado. Tudo que ele fez, falou assim, então faz o seguinte, João é o cara mais chegado aí. Falou, João, pergunta o chefe quem é. João deitou aqui, ó. Senhor, quem é? Aquele que mete a mão no meu prato. João falou assim, fica de olho. O cara vai comer no prato dele. Só que não tinha um WhatsApp da época, era Messenger. Se você lembra do Messenger, eu já sei sua idade. Então eu falei, deixa eu ver Jesus aqui. Vai me trair. Quando Judas disse, Senhor, sou eu. Você está dizendo isso. Jesus disse, Judas, vai e faz o que você tem que fazer. A Bíblia diz que Judas se levanta. Jesus termina de orientá-los. Jesus agora canta o hino e vai ao Getsemane.
Jesus vai ao lugar da prensa de oliva. A videira verdadeira agora vai ser prensada. Uma angústia grande em sua alma, porque a maior ferida de Jesus não é aquela que será feita na cruz, é aquela que o meu pecado fez e já estava sobre ele, carregado, sobrecarregado. Do Getsemane, ele deixa apóstolos à parte, 3 oram mais perto, 8 estão lá, Judas não está lá, Jesus está só, todos dormem. Jesus diz: vocês não podem orar comigo. Geralmente no seu pior momento as pessoas parecem tão indiferentes, né? Tem gente que não pode ouvir o que você está falando, nem ver o que você está passando. Elas não têm maturidade para isso. Aí Deus te isola, Ele te esconde. Jesus sozinho. Tem uma hora que Ele levanta e diz: gente, a minha alma está angustiada até a morte. A angústia é tão grande que o corpo de Jesus, ao invés de ter uma parada cardíaca, ao invés de ter um AVC, acontece com ele a hematidrose. Seus poros se dilatam e o suor começa a descer como grossas gotas de sangue. Há sangue em volta de Jesus. Os horrores do inferno estão bafejando seus ouvidos. Meu pecado está lá. Judas sai de dentro de Jerusalém. A população da cidade 3 vezes mais do que o normal. A cidade está lotada, é Páscoa, mas todos dormem. Judas, que sonhava em ter uma multidão, agora tem a sua pequena multidão. O propósito está errado, mas ele conseguiu a multidão. Quantas pessoas desejando multidão, forçando crescer, crescer. Não se esqueça que até câncer cresce. Não é crescer, tem que ser saudável e ter direção. Ele vem carregando aquela multidão, homens com tochas, com paus, soldados do templo. Ele sai pelas ruas estreitas e de pedras de Jerusalém. Dá para se ouvir o tropelo dos pés das pessoas. Algum curioso abre a janela para ver o que acontece. Há uma movimentação, saem por uma das portas. Quem sabe a porta dos leões, porta das ovelhas, porta de Damasco, eu não sei. Atravessa o vale de Cedron, sobe no Getsemane. E quando eles estão subindo o Monte das Oliveiras, que vão entrar no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus se levanta e diz: gente, levanta, levanta, o traidor está à porta. Tem sangue no rosto de Jesus. Tem sangue. Olha, obrigado por olhar para mim. Tem sangue no rosto de Jesus. E Judas vem e beija. Traidor! Enganador, ingrato. É isso que está aqui? Amigo. Você não quer ser meu amigo, mas você não vai me mudar, porque eu continuo amando você. Lembra do filho pródigo quando chegou em casa? O filho pródigo disse: pai, eu não mereço ser filho, eu só quero ser escravo mesmo, servo. Vim só comer pão e ser escravo. Escravo na época trabalhava descalço e comia pão. O pai disse: traz uma sandália aí para mim, por favor. E não traz pão não. Mata o bezerro, porque você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Que amor é esse, hein? Ei, Judas, meu amigo. Aquela confusão toda. Pedro arranca a espada para cortar a cabeça, mas ele é péssimo na espada. Arranca a orelha. Arrancou o quê? Arrancou o quê?
Como é que era o nome do moço? Malco. Servo do sumo sacerdote. A palavra grega aqui para cortar é decepar, arrancar por completo. Acha para mim na Bíblia Jesus com a tocha. Gente, cadê a orelha do moço? Cadê a orelha do moço? Meu Deus do céu, peraí, não me prende ainda não. E Judas beijando, gente correndo aquela confusão, Pedro arrancando espada, e gente com tocha que estava meio escura assim. E Jesus, pera, para tudo. Você já viu na Bíblia Jesus procurando a orelha do moço? Precisa? Ele é o Criador, tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito, você fez. Jesus só colocou a mão, você concorda comigo? Olha para cá. Aquela orelha era importante para Malco? Era, senão ele não consegue ser sacerdote. Aquela orelha ensinou teologia para Malco? Ensinou, ele estudou no templo. Aquela orelha trouxe ele até aqui, sim ou não? Ele vai precisar dela? Não, ela já ficou para trás. Foi boa até. Deus não precisa dos pedaços que ficaram para fazer algo novo na sua vida. Ficou. Essa é a pior noite de Jesus. Na noite que ele foi traído, ele partiu o pão. Na noite que ele foi traído, ele deu graças. Na noite que ele foi traído, ele lavou os pés. Na noite que ele foi traído, sabe o que ele fez? Ele amou, ele orou, ele curou o Malco. Ele não deixa de cumprir o propósito, porque está sendo ferido. Não deixe que a ferida de uma noite escureça o restante dos seus dias. Essa é uma frase do meu amigo Rafael Belo. Não deixe que a ferida de uma noite escureça o restante dos seus dias. Judas sai, todo mundo sai. Jesus é levado à casa de Caifás, passa a sua pior noite, é esbofeteado, cuspido, coroa de espinhos, passa uma noite horrível. Quando ele vai saindo do calabouço que leva ele ao pátio para ser encaminhado até Pilatos, Pedro está no pátio negando Jesus. Uma criada disse: você conhece ele? Eu nunca nem vi, não sei nem quem é. Olha Pedro aí, ó. Jesus é levado a Pilatos, de Pilatos a Herodes, volta a Pilatos. Pilatos não sabe o que faz com Jesus. Pilatos já fez de tudo. E a mulher de Pilatos ainda manda um WhatsApp para ele. Mulher sua, se mandar um WhatsApp, responda. Ela não precisa responder e nem te atender, mas se você mandar, não mexa com esse justo. Pilatos lava as mãos. E a Bíblia diz que Jesus vai passar pelo açoite dos romanos. 40. Um chicote com pontas de couro e na ponta pedaços de ossos. 40 açoites. Pá! Pedaços de carne. Mudo como um cordeiro, em silêncio, só há gemidos na alma. Jesus pega a cruz e vai até o Calvário sozinho. Judas sai. O texto diz que ele foi se enforcar, e Atos capítulo 1 diz que no lugar que ele estava pendurado para se enforcar, o lugar arrebentou. Ele caiu no chão, suas entranhas derramadas. Quando ele soube o que aconteceu com Jesus, ao invés de procurar por Jesus, ele procura pelo sacerdote. Isso não é arrependimento, é remorso. Quantas vezes ele ouviu Jesus dizendo: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma passarei. Quantas pessoas ele viu serem perdoadas, ao invés de ir a Jesus, de correr à cruz, ele vai ao sacerdote. O sacerdote diz: eu não tenho nada a ver com isso, isso é contigo. Sabe qual é o medo do Mark Anderson? Pegar tudo que Deus me deu e usar só para mim, em benefício próprio, se esquecendo do propósito, do reino e das pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo que Deus te deu até aqui,
serve para... Lá em Londres eu estava tão mal, que eu não saía mais da cama. Depois de um ano prostrado, deitado, a igreja tentando cuidar de mim com tanta excelência, os irmãos me amando, me abraçando, e eu mal, remédio, médico, terapia, nada. Deus começou a falar que nós deveríamos voltar ao Brasil. Deus começou a falar que tinha uma multidão. Deus começou a entregar promessas. E minha esposa disse: como que vai acontecer com esse homem doente? Ele está doente. Minha esposa um dia me viu deitada. Ela foi no quarto ao lado, colocou a mão na parede e disse: Deus, eu vou morrer. Eu não suporto mais esse homem assim. Ela começou a orar. Sabe quando você está no limite? O Espírito Santo me inquietou e eu peguei o meu celular, coloquei no YouTube, deitado no escuro, e digitei assim, Mark Anderson. Abaixei o volume porque eu não queria me ouvir. Aí apareceu um vídeo, o YouTube sugeriu outros. Eu comecei a chorar e fui vendo aquilo. O Espírito Santo disse: o da cama é o do processo, esse é o do propósito, esse é o do teste, esse aqui é o que foi aprovado, esse é o que vai passar, esse é o que vai ficar, esse aqui é o do teste, esse aqui já está aprovado. E ele foi falando, e ele foi falando, e ele foi falando. De repente eu levantei. Sabe quando o Espírito Santo vem como uma bomba? Eu me levantei. Aí eu levantei. Quando eu puxei a cortina para que o sol entrasse, para que a luz entrasse no quarto, minha esposa entrou no quarto. Eu olhei para ela e disse: hoje é o último dia que você me vê deitado aqui. Nunca mais eu volto a me prostrar. Deixa eu te contar algo que é importante. Aconteceu nessa semana que eu estava deitado. Eu estava com tanta vontade de morrer que eu saí em Londres, em uma das ruas principais, e eu andei 2 horas e dizia: Deus me mata, Deus me mata, Deus me mata, Deus me mata. No frio, 2 horas. O lugar lindo, a cidade linda, a rua linda, mas eu morrendo. Me mata, me mata. E Deus respondeu com um: Deus levantou algumas pessoas para falar conosco. Voltei para Goiânia. Comecei uma célula dentro de uma sala com 6 casais. A igreja foi crescendo, foi prosperando. Como Deus foi generoso. Quando a igreja não coube mais, eu preocupado de o que fazer. Eu me lembro que eu fui em Brasília, o apóstolo Rony estava lá. Deus usou ele, me deu uma palavra tão libertadora. Cheguei em Goiânia tão assim, cheio de gás. Eu falei: quer saber? Vou abrir outra unidade. Não tinha dinheiro, montamos uma barraca, uma lona lá, e montamos uma estrutura, e encheu também. Uma multidão. Amanhã a gente batiza 500 pessoas. Meu filho chegou com depressão, 18 anos hoje ele tem. O que mais me doía é ver meu filho perguntar onde é que meu pai vai pregar. Aí eu ia pregar, ele não ia. Todo mundo doente. E a igreja foi curando os meus filhos. A obra de Deus, o social. Hoje quem cuida do meu Instagram é o meu filho. Hoje ele anota todas as minhas mensagens. O meu mais velho está envolvido, minha esposa, e a coisa foi crescendo. Deixa eu encerrar. 4 anos depois, que agora a igreja está com 4 anos. 3 anos depois, um amigo meu lá de Londres me ligou: pastor Jackson, vem pregar aqui. E eu falei que eu nunca mais voltava lá, porque eu não queria viver naquele ambiente. Ele falou: vem pregar aqui. Eu falei: vou nada. A
Minha mulher, ela tem sempre uma palavra motivacional. Ela falou, por que você não vai? Você é um homem, é um saco de batata. Aquela palavra doce, feminina. Aí eu fui. Sabe quando você chega num lugar que é estranho, tipo, eu vivi aqui, mas é tudo tão bonito. Eu não via. O lugar é bonito, o clima, as pessoas. Eu falei, gente, como que eu perdi isso? Fui pregar no pastor Jacques, ele arrumou uma van para carregar todos os pregadores e cantores do hotel para a igreja, da igreja para o hotel. Estava o Thales Roberto, estava o Leandro, que é o esposo da cantora Gabriela Rocha. Foi contar o testemunho de empreendedorismo dele. Estava o jogador da seleção brasileira, o William, que joga lá na Europa. Estava o pastor Marcelo Toche, pastor Jackson, todo mundo. No domingo, no último dia, eu fiquei olhando para aqueles caras na van. Falei, gente, nunca imaginei que eu ia estar nesse. Olha onde é que Deus me colocou, com esses caras aqui pensando, né? E comecei a agradecer. De repente a van freou de uma vez e o cara disse, gente, desculpa. É porque tem um desvio aqui, estão arrumando a rua e a gente vai ter que desviar. Aí a van desviou. Adivinha qual rua que a van entrou? Quando a van entrou na rua que eu havia pedido para morrer, eu comecei a chorar desesperadamente. Não de tristeza, porque eu recebi uma resposta aquele dia. Porque que 3 anos antes Deus ficou em silêncio? Porque eu não ia entender. Enquanto a van andou por mais de 20 minutos, eu fiquei imaginando Deus no céu 3 anos antes. Eu dizendo, Deus, me mata. E Deus no céu pensando, filho, se você soubesse que você vai passar aqui, daqui 3 anos, com uma igreja abençoada, com seus filhos curados, com a sua mente renovada, com o seu ministério restaurado. Está entendendo por que Deus está calado? Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Você pode diminuir as luzes aí um pouquinho para mim? Hoje, eu preguei para gente que está cansada. Eu sei o que é isso. Sabe, as pessoas só veem resultado, elas não conhecem o processo. Você é um milagre. Deus está dizendo no meu coração, vai parar por quê? Quem te autorizou? Que você está achando que é um ponto final. Eu achei. Você tem que conhecer o Deus dos recomeços. Se você está aqui no limite, está cansado, talvez você pensou até em dar aquela parada, né? Eu sei. Eu posso orar por você? Você tem coragem de vir aqui à frente? Vem cá, deixa eu orar por você. Vem cá. Fica aqui, nós vamos encerrar agora. Vem. Vem cá. Vem chorar comigo aqui, vem. Meu Deus. Meu Deus. Põe pra fora aí. Já chega, né? Já deu, né? Eu sei. Vem. Vem cá.
Ó Deus, homens e mulheres cansados e cansadas de lutar pela família, pelo casamento, pelo ministério. Parece que nada dá certo. Talvez de lutar pelas finanças, lutar com suas próprias emoções. Meu Deus! Mas esta é uma noite, é uma tarde de cura. Eu queria pedir você que ficou e ore para alguém que está perto de você. Deixa Deus usar você, ore aí. Isso, ore para alguém que está perto de você. Ore aí. Isso, olha, tem gente precisando de um abraço, uma oração. Quem sabe Deus te dá uma palavra profética. Ore, 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 ore. Vai. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. E quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Está tão difícil pra mim. Faz oração conosco, diga: Deus, meu Deus. E muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, eu vou te lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. E quando eu chorar, cante isso, eu vou me lembrar que até aqui
tua mão me sustentou. Digo a mim